Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Em nosso programa de hoje, continuando a falar sobre Chico Xavier, histórias, casos, lições, entrevistas, posicionamentos de Chico Xavier, informações a respeito do mundo espiritual através de Chico Xavier, hoje nós queremos dar destaque à nova edição deste livro, a quinta edição deste livro, Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira, nosso confrade, querido confrade de Mirassol. Conhecemos Adelino há muitos anos, desde os tempos da comunhão espírita cristã, quando praticamente todas as semanas ele estava presente em Uberaba, participando das reuniões com Chico Xavier na comunhão e depois no grupo espírita da prece. Adelino, que era muito amigo de Chico, inclusive frequentando a casa de Chico Xavier. Tivemos também a oportunidade de estar com Adelino em Mirassol, no grupo que ele fundou em Mirassol, Grupo Espírita da Paz. Estivemos lá proferindo palestra e sempre que possível nos encontramos com ele ali na região. São José do Rio Preto, Votuporanga, estamos aí sempre em contato. E a editora LEP fez a reedição deste livro, a editora LEP de Uberaba. Kardec Prossegue. Este livro estava esgotado. Inicialmente, ele foi editado pelo Centro Espírita União de São Paulo, acho que 2 ou 3 edições, pelo Centro Espírita União de São Paulo. Posteriormente, Adelino nos concedeu os direitos autorais desta obra, que agora está em sua quinta edição, já praticamente com 18 mil livros, 18 mil exemplares já editados e vendidos, não é? E neste livro, Kardec Prossegue, livro que quando surgiu, quando foi lançado, deu origem a muita discussão, a muita polêmica. O nosso caro Adelino sofreu muito com as críticas contundentes e nada fraternas, como sempre, nada fraternas de alguns companheiros de ideal. Recebeu muitas cartas ofensivas de pretensos companheiros de ideal. Alguns jornais abriram manchetes, jornais espíritas, criticando o nosso caro Adelino, que publicou este livro com a anuência de Chico Xavier. Adelino jamais publicaria esta obra se não fosse com a permissão, com a anuência de Chico Xavier. E neste livro, Kardec Prossegue, além do assunto principal da obra, porque a obra defende que Chico Xavier tenha sido a reencarnação de Allan Kardec, como muitos de nós cremos e defendemos, evidentemente respeitando opiniões contrárias. Opiniões contrárias que nem sempre respeitam as opiniões que lhes são contrárias. Neste livro, muitos depoimentos
alguns apontamentos, estudos, mas é um livro também em que Adelino teve oportunidade de colecionar, de publicar diversas lições de Chico Xavier em diversas oportunidades. Lições importantíssimas para todos nós, casos importantes, lições, histórias, casos, fatos mediúnicos acontecidos com Chico Xavier, como, por exemplo, aqui neste capítulo, O Poder das Trevas. Adelino, ele escreve o menos possível e ele deixa Chico falar. Ele só apresenta o assunto, apresenta a palavra de Chico Xavier, escrevendo ele mesmo o menos possível. Visitamos o Chico e, enquanto conversávamos, uma de minhas irmãs conseguiu anotar o que aqui transcrevo. Muitas vezes Adelino visitava Chico com as suas irmãs, que vinham com ele de Mirassol, ou mesmo com alguns amigos, como é o caso do nosso já saudoso Oswaldo Cordeiro, já desencarnado, estava sempre em Uberaba também. E Chico disse, e a irmã de Adelino, enquanto Chico falava, escreveu: o povo subestima o poder das trevas e elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia quase perfeita. E isso nós podemos constatar nas obras de André Luiz, como também nas obras do Dr. Inácio Ferreira. Eles me criaram todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis para que eu parasse com a mediunidade. E continuam criando, né? Mesmo após a desencarnação de Chico Xavier, 18 anos da desencarnação de Chico Xavier, as trevas continuam criando problemas, vamos dizer, na tarefa de Chico Xavier. Certa vez, Emmanuel me disse: você será testado de todo jeito. Penso muito antes de sair de casa, porque nunca sei o que vai acontecer. Muitas vezes, eles improvisam na hora. Parece que ficam esperando eu dar um tropeção para acabarem de me empurrar. Isso é o Chico contando. Certo dia, levei um tombo. Caí de costas, batendo fortemente a cabeça. Quando ia querer reclamar, ouvi Emmanuel dizer-me: agradeça. Como? Chico perguntou. Agradeça, insistiu Emmanuel. Ainda no chão, procurei elevar um pouco a voz e disse: obrigado, meus irmãos, muito obrigado. No caminho de volta para casa, perguntei a Emmanuel: por que o senhor me recomenda ou me recomendou agradecer? Porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles, e eles ficariam com mais força. Olha que lição extraordinária. Então Emmanuel disse: agradeça, Chico, agradeça. Então o Chico perguntou: mas por que eu devo agradecer? Eu caí, eles me derrubaram, levei um tombo, bati com a cabeça. Porque se você se irritar, Chico, você vai emitir vibrações quase iguais às deles. E eles vão ficar com mais força. É o que acontece no cotidiano, não é? No dia a dia, quando alguém começa a gritar, se a gente responde também gritando, o outro quer gritar cada vez mais alto, não é? É o que acontece às vezes no trânsito, quando alguém nos faz aí qualquer desfeita, nós queremos revidar e o outro não aceita, quer fazer uma desfeita maior, e aí o caso se complica e muitos crimes acabam acontecendo assim. Ainda dentro aí deste mesmo
deste mesmo assunto, Adelina escreveu aqui neste capítulo, quem sabe mais tarde, se Jesus permitir. Foi na mesma ocasião, diz Adelino aqui, olha, na mesma ocasião em que o Chico nos esclarecia sobre o poder das trevas, minha irmã, pois ninguém consegue ficar imune ao encanto que se irradia daquele coração feito de pureza, foi naquele mesmo momento, né? Anotou mais este caso. A irmã da Adelino estava, Adelino conversando com o Chico e ela anotando os casos. Que coloca inteiramente entre aspas, com o objetivo de passar ao leitor um pouco da presença dele tão viva nesse episódio. Ao lado de nosso plano de vida, olha o que o Chico dizia, explicava. E normalmente nós não pensamos nisso. Nós, os espíritas, nós achamos que o mundo espiritual está lá, ou está além, ou está alhures, ou está não sei a que distância, não é? Nós imaginamos assim. Mas Chico contou, ao lado de nosso plano de vida, outro existe que exerce sobre nós continuado efeito de atração, de ímã. Outro plano ao nosso lado, não é? O além é aqui, a nossa volta, não é? Pelo menos esse além mais próximo. Vocês nos perdoem, mas é como o doutor Inácio costuma falar em suas obras, é aqui, não é? Certa vez me apareceu um espírito das trevas que disse, para minha surpresa, dedicar-me estima muito grande. Olha aqui, um espírito das trevas apareceu para ele e disse, Chico, eu gosto muito de você. Eu dedico a você uma estima muito grande. Por isso, queria que fosse fazer-lhe e aos seus companhia. Chamou o Chico, olha, vem fazer companhia para a gente, nós gostamos tanto de você, gostamos muito de você, vem fazer companhia para nós, para mim e para os meus amigos. Vendo que o Espírito estava sendo sincero e que eu não deveria magoá-lo, respondi-lhe, agora não há condições, quem sabe mais tarde. Olha o que o Chico respondeu. Agora não há condições, não posso. Aí ele voltou a insistir. Eu quero agora. O Espírito falou, eu quero agora. Respondi-lhe então, olhe, o senhor não se aborreça comigo não. Olha o respeito como o Chico tratou o Espírito, né? Chamando ele de senhor. O senhor não se aborreça comigo não. Peço-lhe desculpas, mas agora não posso. Tenho um patrão muito bom, que não me deixa faltar nada, e eu quero e preciso ser fiel a ele. Temos ainda muito trabalho. Se eu o abandonar, o senhor ficará alegre comigo agora. Mais tarde, poderá achar que não tive integridade, que abandonei um patrão que era muito bom para mim, não é mesmo? Quando eu desencarnar, se Jesus permitir, passarei uns tempos com vocês. Só o Chico mesmo, né? Com aquela sabedoria dele, né? Falou para o Espírito, olha, eu tenho um patrão que é muito bom, não me deixa faltar nada. E se eu deixar, vocês vão pensar que eu não tenho integridade. E assim como eu não fui fiel a ele, não serei fiel a ele, vocês vão pensar que eu não serei fiel a vocês. Então, por enquanto, eu não posso. Agora eu não posso. Aí ele encerrou dizendo assim, quando eu desencarnar, se Jesus permitir, passarei uns tempos com vocês. Então vejamos como Chico tratava com respeito todos os espíritos encarnados ou
desencarnados, não é? Como é que ele conversava, dialogava com os espíritos das trevas, né? Conforme Emmanuel havia dito a ele: olha, Chico, você vai ser testado de todo jeito. E nós estamos observando isso acontecer. Durante a vida inteira, Chico Xavier foi testado, e mesmo agora, tendo já desencarnado há 18 anos, né? Dia 30 de junho aí, 18 anos da desencarnação de Chico Xavier continua sendo testado, não é? Pelas trevas. Mas não vamos pensar que é só pelas trevas desencarnadas, não. Tem muita treva encarnada dentro do movimento espírita. Tem treva encarnada dentro dos centros espíritas, treva encarnada tomando conta da mídia espírita, da chamada mídia espírita, tem treva encarnada querendo liderar o movimento, tem treva encarnada em todo lugar. Não vamos pensar que treva encarnada é só na política, por exemplo, ou só na política, ou só em outros meios, só entre os marginais, os delinquentes. Não, em todo lugar. Né? Em todo lugar, as trevas estão presentes em todo lugar. Nas universidades, nas escolas, nos templos religiosos, os mais diferentes, os mais diversos. Nos templos religiosos, os mais diversos. As trevas têm sempre lá um representante encarnado, e às vezes mais de um, não é? E ocupando posição de destaque, porque a treva quer chefiar, quer chefia. Quer a chefia, quer liderar, não é? Quer mandar, quer influenciar, quer impor o seu pensamento. Então não vamos pensar que nós estamos lidando só com espíritos das trevas. A gente fala assim, né? Às vezes até menosprezando esses nossos irmãos. São espíritos das trevas, são espíritos obsessores. Não, eles estão encarnados. Agora a gente tem que fazer força para não ser um deles. Porque às vezes a gente é um da falange, pertence à falange. Às vezes a gente pertence à falange das trevas e nem sabe. Nós estamos sendo utilizados como instrumento das trevas e nem sabemos. Estamos sob sugestão, sob hipnose, né? Estamos nos considerando bons, melhores. Não, eu sou um espírito que estou com a luz, não é? É como Jesus fala no Evangelho, né? Se a luz que está em você for treva, o que há de ser, não é? Se a luz que existe em você for treva, o que há de ser? E aqui então Chico Xavier vai nos trazendo lições as mais diversas. Por exemplo, aqui, sobre o passe. Agora um outro assunto, sobre o passe, né? Escreveu Adelino: conversávamos, um grupo de amigos, como proceder a respeito de passes em hospitais. Às vezes, os espíritas são chamados para transmitir passe em hospital, não é? A família convida, às vezes a família convida, chama. Alguns companheiros vão aos hospitais, claro, sempre com a permissão para transmitir um passe. A conversa iniciou-se em virtude de se estar querendo introduzir na Constituição do país a prática do tratamento espiritual como alternativa para o médico hospitalar. Um dos amigos era de opinião que o médico curador deveria ser remunerado pelos seus préstimos. Quando o Chico interveio, alguém falou assim: o médico curador devia ser remunerado. Aí o Chico interveio, compreendendo-se que o passe com base da oração é uma prática cristã, o mesmo tem de ser gratuito. Quanto à assistência do passe em hospitais,
e casas de saúde, deve-se ir em comissão de 2 a 3 pessoas e com atendimento às instruções médicas, que devem prevalecer na assistência ao enfermo em regime de internação. Então, sempre com a permissão da diretoria do hospital, do diretor médico, sempre com a permissão, 2 ou 3 companheiros, não é? Mas transmitir o passe de maneira gratuita, compreendendo-se que o passe com base da oração é uma prática cristã, não é? E muita gente, às vezes, se vale de determinados subterfúgios para cobrar indiretamente pelas sessões de cura, não é? E o desastre aí, infelizmente, o desastre acontece. E nós temos visto aí, olha, tantos desastres espirituais acometendo os médiuns espíritas e médiuns não espíritas. Espíritas e não espíritas. Tivemos há pouco tempo um caso rumoroso através da imprensa, lamentável, triste, lamentável. Outros casos aí que temos tido conhecimento, não é? Acontecendo em alguns templos, isto tudo é muito lamentável e nós precisamos de ter uma vigilância, sempre uma vigilância muito grande e nunca nos afastarmos da humildade, porque se nós nos arredarmos da humildade, 1 milímetro que seja, nós já damos oportunidade para que ideias intrusas, ideias infelizes se intrometam e vão tomando conta da gente, tomando conta da tarefa gradativamente. Muitos centros espíritas promissores para a doutrina acabaram por se transformar em motivo de escândalo, pelo que aconteceu, pelo que acontece, motivo de polícia, notícias escandalosas, dissabores, contrariedades, não é? Coisas profundamente lamentáveis, né? Aqui logo em seguida Chico fala sobre os hóspedes de Jesus. É muito interessante essa historinha dos hóspedes de Jesus. Conversávamos com Chico a respeito da impaciência dos assistidos pela casa espírita, nos dias de distribuição de alimentos e roupas, e comentávamos que raros eram os que agradeciam quando recebiam suas sacolas. Aí disse Chico, uma frase curtinha: Vicente de Paulo, certa vez, enviou um bilhete às irmãs que o auxiliavam na assistência aos necessitados, o qual dizia assim: minhas irmãs, muita tolerância com os hóspedes de Jesus, pois eles são impacientes e exigentes. Impacientes e exigentes. É por isso que, às vezes, nos centros espíritas, a gente lida com tantas dificuldades. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muita paz.